Eu roubava quando era criança. É uma longa história, né? Eu, quando era criança, eu andava muito com meus primos e a gente fazia muita. Aprontava muito. E, e a gente ia fazendo as coisas sem medir as consequências, né? A gente não tinha noção se era certo ou errado, se podia fazer ou não, né? Então a gente. Lembro que a gente saía pra. Eu acho que a primeira vez que nós roubou, nós entrou naquele alçapão de cima da casa do vizinho. Pegamos umas tranqueiraiadas lá, velha, lá e pegamos, né? Do vizinho do meu primo. Outras vezes a gente pegava e. Passou uma moto aí. Pegou e ia em construção, roubar ferramenta, né? A gente era criança, tinha, sei lá, os seus 10, 11 anos de idade, né? A gente não tinha muita noção, só que as coisas que era roubada, meus primos. Teve umas coisas que a gente deixou dentro de casa, né? E a gente deixou dentro de casa e minha mãe percebeu. Aí ela chamou, né? Falou, de quem que é essas coisas aí? Daí a gente foi parando, mas meus primos continuou. E a gente sempre roubava, assim, quando a gente roubava essas coisas assim, a gente não via dinheiro, né? Porque pra gente a gente pegava só pra ter aquilo, né? A gente também roubava, eu lembro que eu roubava ferro velho, né? Eu pegava as peças de bicicleta e deixava num canto ali de ferro velho do portão, e depois eu passava por fora e pegava, né? Então, assim, a gente era criança, a gente não tinha dinheiro, né? A gente não tinha uma condição muito boa, até para ter bicicleta já era difícil, né? A gente frequentava muito ferro velho, né? A gente tentava montar a bicicleta ferro velho, mas a gente não conseguia ter condição financeira de comprar as peças, né? Então a gente ia no ferro velho e a gente pensava, o cara tem um monte de coisa aí, não vai nem fazer falta, né? Um pedaço de ferro não vai nem fazer falta. E a gente ia pegando, né? Só que a gente não tinha noção, né, do risco, né? Uma certa vez o meu irmão foi roubar saco de cimento também, ele foi pego por um cara, né? Os caras bateram nele, né? E trouxe ele pra minha casa. Só que naquela época a gente passava muita dificuldade. Não é desculpa, né? Só que a gente não conseguia trabalho também, porque a gente era criança, né? Ninguém queria dar trabalho pra criança. E é difícil. Às vezes a gente queria ter alguma coisa para ganhar dinheiro, mas ninguém ia dar trabalho para uma criança de 10, 11 anos, né? 12 anos, né? Ninguém ia dar trabalho. E a gente não sabia o que fazer. Hoje você vê criança vendendo doce na rua, né? Para eles isso aí, eles ganham o dinheirinho deles, não precisa roubar. Mas quando eu era criança, era difícil eu conseguir, né? Eu não tinha nem dinheiro para comprar bala, nem doce para vender, né? E a gente não tinha noção, meu pai e minha mãe nunca ensinou muito a gente de forma de ganhar dinheiro trabalhando, né? Eu trabalhei quando era criança com minha mãe. Eu trabalhei quando era criança com minha mãe em algumas coisas. Eu ajudei ela a vender coisa na feira, eu fazia umas flores com ela. Eu lembro uma vez que eu comecei a trabalhar também. Tinha umas peças de guarda-chuva que meu pai trabalhava com oficina de guarda-chuva. Aí eu aprendi, comecei a consertar guarda-chuva quando era criança, mas acho que eu arrumei um guarda-chuva só de uma vizinha, que eu ganhei R$ 5 na época, eu lembro, se eu não me engano. Acho que era isso, né? E aí a gente não tinha noção, né, do que podia acontecer. Comigo nunca aconteceu nada, né? De eu ter roubado e ter dado algum problema. Né? Então, só que assim, esse vídeo eu estou fazendo um pouco para mim refletir sobre um outro vídeo que eu vou fazer, certo? Sobre o problema da gente não poder aprender a trabalhar desde cedo, né? Eu trabalho em si, eu trabalhei de formas diferentes, mas não, né, que eu tinha um retorno financeiro em si, né? Eu trabalhava com minha mãe, ajudava ela quando ela ia vender Yakult, quando ela ia vender coisa na feira, né? Então, assim, algumas coisinhas eu ajudei a trabalhar, mas para alguém eu fui trabalhar bem mais tarde, né? Acho que eu fui trabalhar com meus 15, 16 anos, que eu fui trabalhar para alguém, que eu me lembro, né? Que eu lembro que minha mãe estava pagando um curso para mim, ela conseguiu arrumar um curso para pagar de web design. Eu tenho web design, eu fiz curso de web design, nunca fiz um site. Eu fiz um site, na verdade, mas ele não eu coloquei ele no ar, mas depois eu não consegui acessar mais ele. Eu tenho que dar uma consultada depois para ver como é que ele tá, né? Depois eu vou dar uma pesquisada. E
E eu nem lembro mais qual que é a senha, já perdi tudo, já sumiu, né? E eu paguei lá o caso, a hospedagem, tudo. Só que eu esqueci. Então nessa época eu tava fazendo o curso, eu tava trabalhando na oficina de moto, né? Na oficina de moto? Não, eu tava trabalhando numa mecânica. Antes disso eu trabalhei na oficina de moto, porque a gente gostava muito de mexer com mobilete. Então, como eu falei, a gente gostava muito de mexer com parte mecânica, né? Eu e meus primos, a gente pegava a peça na bicicletaria e a gente ia montando as bicicletas. E teve uma vez que a gente montou uma bicicletaria no terreno dele, que era um terrenão grandão. A gente montou uma bicicletaria só com peça velha, né? Separamos, lavamos as peças, deixamos tudo bonitinho. E começamos a trabalhar, mas a gente era criança, né? E nós tudo, eu, meu irmão e meus 2 primos fizemos isso, montamos uma bicicletaria. Né? Só que a gente não tinha cliente, né? Uma bicicleta que a gente arrumou era do vizinho. Só que assim, né? Desde criança a gente gostava de fuçar com as coisas, né? A gente gostava de desmontar, montar a bicicleta, pintava a bicicleta todo final de semana, desmontava e arrumava outra peça e colocava. E aí que tá, né? Pra gente não era um trabalho, né? A gente estava aprendendo com as coisas que a gente tinha. Então acho que o importante, né, que eu vou meio que fazer no vídeo aí depois é ter oportunidades das crianças despertar a curiosidade em tudo, né, para aprender a fazer as coisas. A gente tinha bicicleta mais acessível, assim, peça velha de bicicleta no ferro velho. Então a gente conseguia as bicicletas velhas no ferro velho montar e aí a gente ia trabalhando, né? A gente trabalhando nela. Hoje, desculpa. Hoje assim eu tenho a gente tem, eu e meu irmão tem uma oficina, uma borracharia junto, né? E acho que isso foi grande parte do que eu tive na infância, né? De gostar de mexer com essas coisas. Hoje eu não gosto mais, né? Hoje eu mexo porque tem que mexer, mas não é uma coisa que eu gosto mais, né? Hoje eu tenho vontade mais de mexer com... Eu tinha vontade de mexer com computador naquela época, quando eu era mais novo. Só que assim, jogar videogame jogava bastante, né? Só que não tinha resultado nenhum. O videogame jogava agora. Agora eu fui jogar um joguinho aqui, um The Sims, pra montar uma casinha e não consegui. Mas naquela época eu conseguia, tá ligado? Então assim, tem coisas que vai mudando conforme o tempo, né? Só que nesse ponto de trabalho, né? De trabalho e roubo, né? O que é uma questão meio delicada de se dizer. Depois eu vou postar um vídeo mais completo falando sobre isso, né? E explicando certinho como seria uma solução para resolver muitos problemas de hoje em dia de roubo, né? E pessoas sem trabalho, né? Que hoje eu tenho a minha profissão, né? Não gosto dela, eu trabalhei por causa de dinheiro mesmo, né? Eu fui nela obrigado por causa de dinheiro. E eu acho que eu estou dando muita volta no vídeo, né? Mas a questão do roubo, mas eu cheguei ao ponto, né, que eu comecei do roubo, né? Por que eu roubava, né? Porque a gente queria coisas, só que a gente não tinha condição, meus pais não tinham condição de dar tanta coisa pra gente, né? Então assim, chegou uma época, o que ele conseguiu comprar pra gente foi um videogame, né? Mas com muito sacrifício, né? E a gente jogava videogame o dia inteiro. Meu pai comprou o videogame pra gente ficar dentro de casa, pra gente não aprontar na rua, sabe? Porque a gente aprontava muito na rua quando era criança, né? A gente dava muito trabalho. E hoje assim, se eu tenho vontade de ficar em casa jogando videogame, eu não tenho muito. Até pra isso, pra você ter ideia, pra mim jogar videogame dá trabalho. Porque eu não vejo um propósito, sabe? Ah, me distrair, beleza. Só que o problema do videogame, ele às vezes é melhor do que eu ficar assistindo vídeo no YouTube. Eu vou jogar um jogo aqui, né? Vou tentar fazer, né? E vou tentar fazer explicando mais ou menos como uma criança poderia brincar de pedreiro, né? Que é construir sua própria casa. Eu vou tentar achar aqui o The Sims, né? Vou fazer o vídeo, né? Que é uma analogia do que a brincadeira pode se tornar um trabalho, né? Então, às vezes é mais prático você montar uma casa num jogo do que você perder tempo montando a casa em si, né? Tipo, ou fazendo um desenho. No jogo é muito mais divertido. Tem coisas que é muito mais divertido fazer de um jeito do que de outro. Você tem uma noção. O The Sims é legal porque você tem várias coisas que você pode fazer, né, que simulam um pouco a vida. E eu lembro que eu perdia muito tempo jogando The Sims.
né? Mas a princípio desse negócio de roubo e coisa que envolve o roubo e trabalho, que envolve o videogame, que hoje em dia o videogame é visto como um trabalho, né? Se jogar videogame você tem uma rentabilidade aí no YouTube, patrocínios e tal. Naquela época não tinha, quando eu era criança não tinha essas coisas, né? E hoje virou uma febre. E eu vou tentar gravar uns vídeos, né, falando sobre isso, né? Tentar explicar e tentar aprender também, porque eu não vou tentar ver cursos, eu vou tentar aprender, fazer sozinho como é que monta a casa no The Sims, porque eu lembro que no The Sims 1 dava para fazer, e agora eu tentei fazer, eu não consegui. Vou ver como é que faz, e aí eu vou explicar mais ou menos no outro vídeo sobre isso, né, sobre a parte da profissão e do trabalho infantil e a criminalidade, certo? Por que essas coisas têm um problema sério aí que tem que ser discutido, que pode ser resolvido de uma forma bem mais simples, certo? Espero que vocês tenham gostado, se vocês puderem compartilhar, ou que você puder curtir, se inscrever, ajuda bastante, né? Ou comentar, comenta alguma coisa aí, qual que é as coisas que você fazia quando era criança e tem vontade de fazer, que eu estou começando a tentar fazer agora, quando eu sou adulto, né? Tentar voltar a fazer, né? E assim, por exemplo, eu quero desenhar meu quarto aqui para ter uma noção como é que é de fora, mas eu não quero desenhar na mão, porque é mais divertido você desenhar no computador, né? Onde tem mais a brincadeira melhor, entendeu? Mas é isso, eu vou fazer aqui o jogo e depois eu posto esse vídeo, né? E vou voltar explicando como é que é a referência do trabalho infantil e da criminalidade no Brasil, né, para tentar ver se tem uma solução nisso, né, um comparativo das coisas. E aí espero que vocês gostem, muito obrigado, e é isso por hoje, valeu, um abraço, tchau, tchau.